Meu Deus, é maravilhoso. Maravilhoso saber que estamos fazendo a sua vontade, levando a palavra do amor e graça. Por isso, Senhor, é gratificante que o abençoado André receba do Senhor cada dia, em cada estudo que for feito, que seja o Senhor falando através dos lábios, para que ele alcance, através desta palavra do amor e graça, muitos irmãos, muitos abençoados, os eleitos do Senhor, para ouvir esta palavra que é a palavra, que é a água pura. Palavra esta que vem alcançar muitos eleitos do Senhor. E cada um que vem ouvindo, vem a passar para outros, para que chegue à unidade da fé. Chegamos à unidade da fé juntos, para que tudo aquilo que é necessário, para que seja uma só igreja, como o Senhor diz na sua palavra. Vivemos num só espírito, numa só fé. E assim, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos do fundo do coração. E eu sei que cada abençoado também está fazendo a parte de passar de um para o outro. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos e sentimos muito amor no nosso coração por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amém, Jesus Cristo. Alô, abençoados. Estou de volta aí com a segunda parte do nosso estudo aqui, da nossa reflexão, né? E o tema aqui é Cristo já veio, o que esperam? Abençoados, muitos estão esperando a Cristo voltar. Muitos pastores, né, falam aí, Cristo está voltando, irmão. Né? Mas isso não tem base no Evangelho. Não há base para essa afirmação no Evangelho, abençoados. Aqui no Ministério Notizer da Graça e Paz, no MNGP, nosso objetivo aqui é esse, é mostrar para vocês a base do Evangelho, a base das Escrituras, a base do Evangelho. Nós ensinamos aqui a luz das Escrituras, a luz do Evangelho. Amém? Nós não ficamos aqui de falácia, nós não ficamos aqui que eu acho, nós lemos direto na palavra, abençoados. Não é segundo a nossa vontade, não é segundo a nossa interpretação, como muitos dizem. Não, estamos simplesmente lendo o que está escrito aqui. Será que quem escreveu errado? Será que os discípulos, os apóstolos, escreveram errado? Eu acho que não, porque é tudo bem entendido. Aqui na graça, nós com a mente de Cristo ativado, nós conseguimos entender todas as coisas, não há dúvida na graça. Se um abençoado está em graça e tem dúvidas, então ele não está plenamente na graça.
Amém? Ele é como aquela semente que foi jogada em terrenos pedregosos, né? Que a raiz é fraca, né? E logo mata, a planta mata, porque o sol queima, né? Então, abençoados, contarei uma história aqui para mostrar para vocês nas Escrituras que Cristo já veio. Amém? Se você ouviu o primeiro estudo aí, essa é a continuidade, tá? Jesus estava com os discípulos. E quando ele andava com os discípulos em carne, ele disse que julgaria Judá. Ele disse para os sacerdotes que derrubaria o templo e ergueria em 3 dias. Amém? Isso tudo aconteceu quando ele, estando num casamento, logo no término do casamento, ele se dirigiu para Jerusalém. E quando ele entrou no templo, havia camelôs, né, com bancas de vendas no pátio do templo. Ele se irou. Ele expulsou os camelôs, derrubou as bancas. Ele disse que a casa do Pai não é ponto de comércio. Amém? E é isso. Ele foi interrogado pelos principais judeus do templo, né? Os judeus lá, os sacerdotes, os principais que comandavam o templo, que consentiam todo esse comércio, porque eles também ganhavam, né? Porque a visão deles não era levar conhecimento do povo, eles queriam dinheiro, como hoje não é diferente no sistema religioso, né? Então João 2,18 começa assim. João 2,18, ele relata assim: 18. Os sacerdotes, né, os principais judeus lá, interrogando a Jesus, e disse assim: que sinais de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Que Jesus tinha chegado lá, expulsado os camelôs, derrubado as bancas, e, né, a casa do meu pai não é a casa de comércio e tal. E então eles falaram: que autoridade você tem para agires dessa maneira? E Jesus lhes respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Essa passagem, abençoado, é uma pedra de tropeço para muitos que não entendem o Evangelho. Principalmente para os judeus que não entendem as Escrituras. Essa é um problema, abençoados, na vida, principalmente dos judeus. Eles esperam vir um homem físico para chamá-los de Messias. E ainda diz, né, que esse Messias, que não é Jesus, segundo eles, reconstruiria o templo, porque assim ele prometeu que construiria o templo. Mas olha só, ele disse construir o templo em 3 dias. Será que ele está falando num templo de pedra, cimento, né? Será que é esse templo que ele está falando? Então eles dizem que não é Jesus, porque Jesus não construiu o templo físico de pedra. Mas sim, abençoados, ele construiu sim, mas não um templo de pedra, mas de carne. O templo, né,
que ele se referia era ele, o corpo dele, o qual nós fazemos parte desse templo, e juntos formamos o templo, a igreja de Deus. Todos nós somos um membro desse templo. Um é o pilar, né? O outro é o teto, o outro é a parede. Isso é uma parábola, abençoados. Uma parábola. O templo não é de pedra. O templo são pessoas. São pessoas que formariam a igreja de Deus, o templo de Deus. Os judeus não entenderam isso como hoje, até hoje não entendem. E naquela época, né, relatado por João 2,20, eles falaram assim: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? 3 dias, abençoados, foram os dias que o crucificaram, quando ele aboliu espiritualmente a lei de Moisés. Foi preso na sexta-feira e crucificado, retirado do madeiro antes do anoitecer por causa do sabate, né, do sábado que os judeus guardam. E no domingo, quando as mulheres foram preparar o corpo dele, já havia ressuscitado. 3 dias, sexta, sábado, domingo. Ele está se referindo ao templo de carne. E João relata isso no versículo 21. Ele diz: porém, se referia ao templo do seu corpo. Amém, amados? Então os judeus falam que Jesus não é o Messias porque não construiu o templo. Ele construiu sim. Mas o templo é do corpo de carne, que todos nós participamos. É judeus e é gentios. Todos participamos. Por isso a Escritura diz: não há gentio, não há grego, não há judeus. Todos somos um para Deus. Amém? Falta as pessoas reconciliar no Evangelho do Cristo. Tem que se reconciliar no Evangelho do Cristo, abençoados. É isso que está faltando. Amém? A segunda parousa, a segunda vinda, ela veio, não virá, mas já veio com muitos sinais e prodígios, que o Cristo dissera que assim seria. E disse: observai quando vir. Paulo relatou o que o Cristo disse a respeito dessa época. E falou: cuidado, para que ninguém vos engane. Hoje muitos temem essa tribulação, porque estão sendo enganados. Ele fala: cuidado para que ninguém vos engane, mas vocês estão sendo enganados. Quando o pastor prega que acontecerá a grande tribulação, acontecerá o julgamento, e uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Falácia religiosa, abençoado. Mentira. Amém? Essa tribulação relatada nas Escrituras e no Evangelho já aconteceu. E Paulo disse aos Tessalonicenses assim, 2 Tessalonicenses 3, ele diz assim: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, amados, se chamava Tito. Não é o anticristo, não é o diabo, não é Satanás, não é demônio. Era um homem chamado Tito, filho, né, do imperador Vespasiano, romano, que sitiou Jerusalém, entrou no templo, se fez de Deus, né? Desfez de todos os símbolos de adoração, quebrando, tacando fogo no templo e destruindo o templo. É isso que aconteceu no ano 70.
Amém? É isso que se refere aqui, né? Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Paulo está relatando o que o Cristo falou ainda em carne, que essas coisas aconteceriam, mas antes viria a apostasia do filho da perdição. E muitos dizem que será o anticristo, que virá, outros dizem que é Satanás, mas só são falácias, só são mentiras religiosas de uma péssima teologia evangélica romana. Por que evangelho romano? Porque os católicos também acreditam nisso. 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Quer dizer, tudo que era usado dentro do templo para adorar a Deus, diz que ele se ia, opor acima de todas as coisas, o qual ele destruiu tudo, quebrou tudo, chegando até a sentar-se no santuário de Deus e proclamando ele mesmo Deus, porque ele caçoava dos judeus. Se Deus de vocês é tão poderoso, estou aqui dentro do templo, estou assentado no templo, destruí tudo, cadê seu Deus? Amém, abençoados? Abençoados, onde era o santuário de Deus? O templo de Jerusalém. Para ele se sentar no templo, então existia o templo. Para ele apostatar dos objetos do templo, teria que existir esse objeto e o templo. Então, abençoado, não se refere aos tempos de hoje, nem nos tempos que virá. Amém? Já houve essa tribulação. Nunca houve igual e jamais haverá. Quer dizer, jamais haverá essa tribulação. Houve uma na época de Daniel, do imperador Antíoco, que também invadiu o templo e destruiu o primeiro templo. Então, Jesus que dá uma referência do livro de Daniel a esse respeito, que aconteceria igual, entendeu? Então, Tito, fez da mesma forma, mas Antíoco foi bem diferente, bem diferente. Antes de destruir o templo, ele ainda usou do templo, ainda impediu que os judeus praticassem a lei. Então é diferente. Por isso que ele disse que nunca houve igual e jamais haverá. Então não tem tribulação para os dias de hoje profetizada, nem para o futuro profetizado. Não existe isso, abençoado. Essa tribulação predita aqui foi essa época em que Jesus, em espírito, veio, incitou Tito, filho de Vespasiano, romano, sitiou Roma, invadiu o templo, sentou-se no santuário de Deus e destruiu, botando fogo no templo. Isso no ano 70 da nossa era, há 1950 anos atrás. Muitos ainda esperam a volta física de Jesus. Jesus, homem, nunca voltará. Jesus, Espírito glorificado, já voltou há 2000 anos atrás e mora dentro de cada um de nós. E a grande tribulação já aconteceu há 1950 anos atrás, no ano 70, e não acontecerá jamais. Amém? Aqui no Ministério Norte Zé da Graça e Paz, a verdade é dita. Amém, abençoados? A verdade é dita. Aqui nós não escondemos nada. Tudo que ensinamos é a luz das Escrituras revelada para os abençoados. Amém? Preste atenção, ouça com calma, siga nas suas Bíblias,
E até a próxima. Graças e paz.